Então, gente, direito de igualdade, dando continuidade aqui, direito de igualdade e uniões homoafetivas, tá bom? Homoafetivas. O Supremo Tribunal Federal, por meio, através de uma ADI 132, de relatoria do ministro Aires Brito, equiparou a união estável homoafetiva à união estável de sexos diferentes, com base no postulado do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Lembra dessa dignidade da pessoa humana? Que como princípio pode servir como valor interpretativo e hermenêutico na situação concreta que seja compatível com o princípio fundamental. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a situação, disse que ele equiparou, justamente trouxe uma interpretação extensiva ao conceito de união estável, estendendo também as uniões estáveis de mesmo sexo, com base no postulado da dignidade da pessoa humana, que gerou um direito fundamental implícito, que é justamente a busca da felicidade. Lembrando que os direitos fundamentais, eles não estão positivados, todos positivados no texto constitucional. Eles estão reconhecidos dentro do texto constitucional, mas também de forma implícita, não apenas de forma expressa. E um desses direitos é justamente da busca da felicidade, que serviu como base de sustentação da tese do ministro Aires Brito, reconhecendo, estendendo, equiparando a união estável homoafetiva à união estável de sexos diferentes. Perfeito? Então tá aí, reconhecimento e equiparação, qualificação da união homoafetiva como entidade familiar, com base justamente nessa orientação sexual. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou com relação a isso. Beleza? Então vamos lá. Igualdade e concurso público. Dentro da análise inicial de igualdade, nós vimos no bloco anterior, o Supremo reconheceu a constitucionalidade de uma lei de 2014, uma lei federal, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas em concursos públicos, tá bom? Concursos públicos. Então ele reconheceu como constitucional dentro daquela análise já apresentada por mim aqui aos senhores, tá bom? Detalhe, reserva de vagas, como é que se dá isso? Eu vou autodeclarar-se dentro daquele perfil, dentro daquela política de cota, tá, de cotas. Só que é possível uma aplicação subsidiária de um critério critério diferente da autodeclaração, que é heteroidentificação. O Supremo, na relatoria do Roberto Barroso, reconheceu como constitucional essa possibilidade, com a finalidade de evitar fraudes. O que é heteroidentificação, professor? É uma análise posterior feita por pessoas qualificadas, psicólogos, tá? Vão analisar o perfil do candidato que se autodeclara. Então, vão ter pessoas de diferentes categorias profissionais que vão analisar aquele perfil do candidato ou da candidata, tá? À vaga daquele concurso público. Então, o Supremo reconheceu como válida essa possibilidade através de uma ADC, ação direta de constitucionalidade. Perfeito? Igualdade e concurso público. Nós temos aqui, gente, se você pretende atuar como estatutário em uma esfera federal, tá? O órgão de esfera federal, você vai ser submetido a um regime de atividade laboral, que é o regime jurídico. E nós temos um regime que é a Lei 8.112/90. Lá ela vai trazer os requisitos, direitos, deveres, provimento, vacância, aquelas coisas, tá, que alguns senhores já se depararam com essa lei, né, com essas situações. Vocês sabem que no artigo 5º traz requisitos para participar de concursos seletivos, né, dos concursos públicos, servidores públicos civis, né? Você vai observar lá ser brasileiro, naturalizado, a situação do português equiparado, idade mínima, um monte de coisa, né? Porrada de coisa. A pergunta é: o edital, a administração pública, por meio de edital, pode ir além, pode cobrar outras, pode realizar outras exigências, ir além do que está previsto, por exemplo, conforme aparece na tela, no artigo 5º? A pergunta é positiva.
Só que temos condições aqui. Primeira condição, esteja previsto na lei e não só no edital. Como é que é isso? Tá? Observe bem. O artigo 5º traz condições. E essas condições estão previstas onde? Em uma lei. Então, ao surgimento de novas exigências, também tem que ter previsão legal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude de lei. Perfeito? Então tem que ter uma lei. Não basta estar no edital. Tá bom? Princípio da legalidade. E outro detalhe, seja compatível com as atribuições normais do cargo. A altura vai influenciar no exercício normal do cargo, arca dentária, o S na coluna aqui, tal, hérnia de disco, vai influenciar na atividade normal? Sim, então pode ter essa previsão. Não, então não pode. Alguns concursos públicos exigem idade mínima, né? Idade máxima, né? Exigem a idade máxima, tá? E todos exigem a idade mínima, mas tem outros, alguns exigem o que? Idade máxima, né? A idade máxima como início no serviço público. A pergunta é compatível com a atribuição normal, a idade máxima? Se sim, é possível, tem que ser justificado, tá? Se não, não é compatível. Aqui que é a briga, né? Dos mandados de segurança, o mandado de segurança aí é ajuizado no judiciário, se é razoável ou não, proporcional ou não, a exigência de idade máxima. Aí tem a briga doida, mas na prova você não tem que ir nessa briga não. Qual é a ideia que você tem que ir para a prova? Que é possível a idade máxima. É comprovável quando? Quando é comprovável? Em que momento eu devo comprovar a idade máxima? É na inscrição ou na posse? Digam aí. Já ouvi gente dizer que é na inscrição, outros na posse, tá? Gente, resposta é na inscrição, tá bom? Não é na posse não. Por quê? Vamos imaginar que o concurso exige a idade máxima de 30 anos. Você está com 29 anos, você se inscreve, tudo mais. Daqui que tem a prova, daqui que você é nomeado, daqui que você tome posse. Pode ser que quando você vai tomar posse, você já tenha o que? 33 anos, 32, 31 anos. Aí quando for comprovar na posse, ei rapaz, tu tem 31, a exigência é 30. Então Barroso falou, não, aí não tem como a TV quando é que a administração pública vai convocar, não é isso? Então, portanto, a comprovação tem que ser da idade máxima na inscrição. Agora, a idade mínima, todo mundo sabe disso, que é na posse. Tá bom? Então, note aí. E tem um exame que muita gente tem medo, tá? Inclusive eu, que é o exame psicotécnico. Porque você vai lá, faz aquele exame, você, meu Deus, para que serve isso? Tem uma finalidade. Tá bom? Então, o exame psicotécnico pode ser utilizado? Sim, tá? Pode ser utilizado perfeitamente. Pode ser utilizado o exame psicotécnico. É possível a sua utilização. Só que nós temos condições também. E as condições são acumulativas. Perceba bem que eu coloquei 4 e 5, não coloquei 1 e 2, porque tem que estar previsto em lei, não são no edital, questão de legalidade, ser compatível, teste seja baseado em critérios objetivos científicos e que haja direito a recurso administrativo. Então, vamos imaginar que ele pede para você fazer algo e fulano de tal diz, olha, você não vai estar inabilitado. Mas por quê? Ele traz uma situação que não tem nenhuma base científica, não tem nada que comprove aquele teste. Então, é complicado você ser submetido a essa análise, tá bom? E que haja direito a recurso administrativo. Você foi inabilitado, você tem direito a se valer de um recurso. Você vai recorrer daquela decisão. Tem um exemplo bem engraçado sobre esse teste, né, científico. Então a gente chama assim, escreva a palavra pato, teto, rato. Aí você escreve lá todo com a letra trêmula, né, tremida. Aí o cara, olha, você está inabilitado, porque quem escreve assim tem tendências homicidas.
ocultas. Não tem sentido nenhum, né? Tem fundamento jurídico? Científico? Não. Então, eu não posso ficar desclassificado do concurso público quando eu sou submetido a um teste psicotécnico que não há base científica. Então, duas consequências. Primeiro, eu passei no concurso público, tem a fase de exame psicotécnico, fiquei habilitado, estou inabilitado, estou inapto ao cargo, porque eu fiquei reprovado no exame psicotécnico. Só que o exame psicotécnico não tem previsão legal, só está no edital. Consequência, eu não preciso me submeter a exame psicotécnico, porque não tem exigência legal. Eu tenho a minha liberdade de ação. Isso é uma atitude arbitrária, abusiva por parte da administração pública. Então, eu não tenho obrigação nenhuma. Beleza? Se eu estiver dentro do número de vagas, estiver primeiro colocado, eu tenho que ser chamado dentro da ordem. Agora, tem previsão legal, mas foi aplicado critérios subjetivos, critérios não científicos. O que acontece? Eu vou ser submetido a um novo teste, agora com critérios objetivos e científicos. Beleza? Aí tem que ter o recurso administrativo, que é o reexame administrativo. Aí tem uma súmula vinculante bem interessante. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico técnico, a habilitação de cargo de candidato a cargo público. Perfeito? Então, tem que ter a lei, uma lei. Aí eu coloquei aqui várias outras situações onde há materialização da igualdade material. Tem igualdade, imunidade parlamentar. Nós veremos isso em poder legislativo. Então guardem essas informações aí, tá bom? Imunidade parlamentar, os parlamentares, para exercerem suas funções livre de pressões externas e até internas, eles possuem imunidade, de opinião, palavra e voto. Aí nós vamos estudar a extensão dessa imunidade material, tá bom? Aí tem igualdade, foro por prerrogativa de função. Também os parlamentares possuem foro por prerrogativa de função. A gente vai analisar que algumas autoridades, eles não serão processados por juiz de primeira instância, serão processados e julgados sim por tribunais, tá bom? Aí tem igualdade de vagas, pessoas com deficiência, nós já estudamos isso. Detalhe, a Constituição Federal não diz o percentual, só fala assim, lei reservará percentual de vagas para pessoas, ainda fala lá, portadoras de deficiência. O termo correto é pessoa com deficiência. Beleza? O que mais? Igualdade e o processo criminal contra o presidente da República. A gente vai estudar isso. Imunidade processual, imunidade formal, o presidente possui. Para instaurar um processo, a necessidade de autorização da Câmara dos Deputados por 2/3. A gente vai observar tudo isso, tá bom? Igualdade de direitos do consumidor. Eu coloquei isso aqui, caso o seu edital venha a incidência de direito do consumidor. Alguns concursos, né, há essa incidência de direito do consumidor. Então, você observar o direito do consumidor, ele surgiu para justamente reduzir uma desigualdade. Por exemplo, smartphone, né? Existe uma desigualdade, uma vulnerabilidade técnica. A minha pessoa que tem o smartphone com o fabricante, ele conhece todas as técnicas, todos como eu posso dizer, toda a parte técnica do smartphone. Eu não, só a vontade de utilizar, manuseá-lo, né? Então é possível que diante de um dano no smartphone, eu possa ajuizar uma ação e dizer, excelência, quebrou meu smartphone. E é o seguinte, foi culpa do fabricante. E o que acontece? É possível a inversão do ônus da prova. Porque no direito é o seguinte, quem alega, o ônus de quem alega. Eu aleguei que quebrou e eu digo que foi o fabricante, eu tenho que comprovar essa situação. Então, nesse caso, a inversão do ônus, eu falo que foi quebrado por culpa do fabricante, houve um defeito de fábrica, e o fabricante vai provar que não foi por defeito de fábrica, mas sim por uso irregular do aparelho, tá? Ter um cuidado especial com o aparelho, que tem na especificação, tudinho, o manuseio. Aí vai dizer que foi um mau uso, em resumo. Então aqui tem a inversão do ônus da prova. Então a letra
E é bem interessante, da possibilidade de alteração de registro civil, nome e gênero, sem necessidade de cirurgia e autorização judicial. Então, olha só, o Supremo recentemente reconheceu, com base na efetivação da igualdade material, agora fugiu a memória, não sei se foi Rosa Weber ou foi a Carmen Lúcia, foi uma das duas ministras que no seu voto afirmou que o reconhecimento da possibilidade de alteração sem autorização judicial, alteração sem autorização judicial, tá? No caso dos transgêneros, né? Não há necessidade de cirurgia para alteração do nome, a alteração do nome. Então o Supremo reconheceu com base na igualdade material, aquela história. Eu não devo provar quem eu sou para o Estado, e nem o Estado pode exigir que venha provar quem eu sou. Então cabe ao Estado reconhecer minha condição atual, tá? Reconhecer e efetivar o exercício da minha orientação sexual, no caso aqui do transgênero, tá bom? Então, se o Estado exige uma cirurgia, ele está botando uma condicionante. Então, essa condicionante, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela é incompatível com o conceito da igualdade material. E lembrando que igualdade tem a ver com a dignidade da pessoa humana, beleza? Então é possível alteração. Isso aqui pode cair em direito constitucional, pode cair em direito civil, tá? Em direito civil, que fala justamente da alteração, beleza? Agora sim, encerramos a parte de direito da igualdade, tá bom? Direito à igualdade. E a gente vai analisar agora direito à segurança. Gente, nós lemos no artigo 5º, que é um bloco de direitos, perfeito? Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, a vida, a liberdade, a igualdade, segurança e propriedade. Segurança. Primeira coisa, já caiu na prova do CESP, salvo engano, foi o concurso da PRF, acho que 2013, PRF. Você não pode confundir segurança do artigo 5º caput, que eu acabei de citar aos senhores, com a segurança do artigo 6º, que vamos estudar mais na frente, de direitos sociais. O artigo 5º, a segurança é a segurança jurídica. Então coloque aí, direito de segurança é segurança jurídica. A segurança jurídica não se confunde com a segurança do artigo 6º, que é a segurança pública. Primeiro, segurança pública é um direito social. Nós estudamos que direitos sociais são direitos de segunda geração, uma prestação positiva por parte do Estado. Em contrapartida, de outro giro, a segurança jurídica do artigo 5º é um direito individual, de primeira geração, uma prestação negativa por parte do Estado. Aqui, o Estado não vai intervir, já lá na segurança pública o Estado vai intervir, tá bom? Então, na segurança jurídica visa a estabilização das relações jurídicas. Já na segurança do artigo 6º é justamente a incolumidade das pessoas, a proteção. Aí o texto constitucional vai falar assim, ó: garantias de estabilidade das relações jurídicas, respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está lá no artigo 5º, conforme aparece na tela, o inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então vou trazer alguns exemplos aqui para ficar bem claro para os senhores. Então imagine a seguinte situação, que eu firmei um contrato de compra e venda com você aí mesmo, do outro lado, meu aluno virtual, firmei um contrato de compra e venda da sua casa. Então, para eu chegar à conclusão do contrato, eu tenho que obedecer o quê? A legislação. Então nós obedecemos toda a legislação aplicável ao caso concreto. Código Civil, lei dos contratos, porrada de coisa. Firmamos a tradição, tudo mais. Hoje, né? Hoje. Vou imaginar que próxima semana, o Congresso Nacional edite uma nova lei. Então, a lei posterior ao ato da concretização da nossa compra e venda, alterando as regras do jogo. Alterando o Código Civil, por exemplo. Essa lei futura vai atingir minha relação jurídica já firmada com você? Não.
tá? Não, por quê? O nosso ato já se completou, já esgotou todo o trâmite de informação. O nosso ato de compra e venda é um ato jurídico, porque tem repercussão no direito. Ele é perfeito, porque nós atendemos todas as condições necessárias ao caso concreto. Por isso que está aí o ato jurídico perfeito. Outra situação. Você me contrata como advogado, nós entramos com uma ação contra, imaginar, uma instituição financeira, pedindo a repetição de débito. E o que aconteceu? Ganhamos na primeira instância. Cabe a outra parte o recurso. O Código de Processo Civil fala que o recurso de apelação é 15 dias. O advogado da outra parte vacilou, colega, e protocolou o recurso de apelação no 16º dia. 16º dia protocolou o recurso. Então, o recurso fora do prazo. Ele é intempestivo, não tem tempestividade. Fora do prazo. Então, o tribunal não vai nem conhecer do recurso. Se não conhece o recurso, não vai nem analisar o mérito, os argumentos do banco. Perfeito. Na outra semana, vamos imaginar que transcorreu o prazo ontem e o banco protocolou hoje o recurso. Então, passou o prazo, é 15, protocolo 16º dia, já era. Só que na próxima semana, o Congresso Nacional há uma movimentação e a alteração no Código de Processo Civil, dizendo que o prazo é de 20 dias. Vai me atingir? Não. Por quê? Quando há um prazo, perda de um prazo, um caso no exemplo, a gente diz que essa decisão ela se torna coisa julgada, que é aquela decisão que não é mais passível, né? Não podem ser mais modificadas, alteradas, porque houve o transcurso do prazo. A parte deixou passar em habeas o prazo recursal. Se deixou passar em habeas o prazo recursal, o prazo é fatal. Então, plecuiu o direito de recurso. Já era, perdeu, jaz. Aqui a coisa julgada. Perfeito? Ó, característica das decisões judiciais transitadas em julgado de não poderem mais ser modificadas. E por fim, direito adquirido. Falei da Lei 8.112, então vamos lá. Lei 8.112. Lei 8.112. Pensa o seguinte: você iniciou no serviço público federal em 90, por causa da Lei 8.112/90. Em 90, na sua gênese, na sua origem, havia uma previsão de uma licença-prêmio por assiduidade. Tá? Eu digo de pouca vergonha. Tem muito aluno que não gosta que eu fale isso, né? Pouca vergonha. O que é essa licença-prêmio por assiduidade? Se você passa 5 anos sendo assíduo, é comprovada essa sua assiduidade no serviço público, você tem o direito de ficar em casa por 3 meses sem prejuízo de remuneração, por algo que é a sua obrigação, chegar no horário. Ou não, gente. É nossa obrigação chegar no horário, servir, trabalhar, tá bom? Trabalhar no serviço público. Perfeito. Você iniciou em 90, então em 95 você completou, só que você é aquela coisa, né? Aquela síndrome que quase todo servidor tem e candidato tem antes de tomar posse, né? Se eu passar nesse concurso, rapaz, eu tô no céu. Pronto, acabou, Zé Fini, vou me aposentar do concurso público. Mentira. Aí o cara passa, tá lá dentro, ele, rapaz, isso aqui não dá pra mim não. Eu preciso aumentar, quero um upgrade. Então você vai fazer outro concurso público. Aí você completa 5 anos, você não dá entrada logo na licença-prêmio por assiduidade, você espera as férias, aí você fica um longo tempo aí estudando para o próximo concurso. Beleza? Então você adquiriu esse direito, já foi incorporado ao seu patrimônio jurídico, mas você não vai exercê-lo no momento. Você quer exercer em outro momento. Beleza. 25. Só que você continua sendo assíduo, aí começa um novo lapso temporal. A aquisição de um novo direito. Né? O novo direito de ficar em casa, 3 meses. Que vai ser completado em 2000, né? 95, 2000. Então, você vai iniciando um novo ciclo. Já tem aquele, não perdeu. Começa. Só que em 97 veio uma lei federal e revogou. Acabou com essa pouca vergonha e substituiu por outra licença-prêmio. Salvo engano, capacitação profissional. Então, revogou.
Beleza. Duas perguntas. Essa lei 97 pode atingir a situação concreta quando você completou o primeiro ciclo? Resposta negativa. Ó, direito adquirido, aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico de alguém, é o direito já conquistado, que pode ainda não ter sido ainda, né, utilizado, mas pode ser a qualquer momento. Então aqui você não vai ser atingido. Agora, você vai ser atingido quanto ao novo ciclo? Sim, porque você não formou esse ciclo. Professor, e agora eu cheguei no horário esse tempo todinho, mais do que sua obrigação. Não é verdade? Continue assim, mais do que a sua obrigação. Continue dessa maneira, fazendo esse serviço exemplar, chegando no horário. Perfeito? Eu posso alegar direito adquirido a regime jurídico? Como assim? Quando você iniciou em 90, tinha essa licença prêmio por assiduidade. Eu posso alegar que essa licença prêmio, esse dispositivo vai me acompanhar ad eterno enquanto eu estiver no serviço público? Resposta: não. Tá? É diferente. Então eu posso alegar que em 90 eu tinha essa licença prêmio, portanto essa alteração não pode me atingir em nenhum momento. Não pode me atingir para novos ciclos de aquisição? Não. Não posso alegar isso, e o Supremo já bateu o martelo. Não há direito adquirido a regime jurídico. Então, se eu tiver o tempo de contribuição, eu posso me aposentar e não quero, eu continuo trabalhando, vi uma reforma previdenciária e aumenta o tempo de contribuição, vai me atingir? Não, porque eu já completei no regime jurídico anterior. Agora, eu não completei o tempo, veio uma lei, alterou, vai me atingir? É possível, tá? Por que eu falo é possível? Você pode estar na regra de transição. Se você não estiver na regra de transição, vai te atingir bem. Perfeito? Então nós temos aqui, tudo é relacionado à segurança jurídica. Ó. Ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Tá bom? Já vi cá em prova, ó, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a expectativa de direito. Não, tem nada a ver, tá bom? Expectativa de direito. Então direito adquirido, a jurídico perfeito e a coisa julgada. Perfeito, gente? Perfeito? Vamos lá. Direito à propriedade. Então nós temos aqui o direito à propriedade. A Constituição reconhece, tá? Reconhece o direito à propriedade, o direito fundamental à propriedade. Só que ao mesmo tempo que ela reconhece, ela também limita o usufruto dessa propriedade, desse direito fundamental. Então ele vai dizer: a propriedade urbana e a propriedade rural deverá atender a uma função social. Tá? Tem previsão constitucional que há essa previsão. Tá aí, ó, o inciso 23. A propriedade atenderá a sua função social. E eu coloquei aqui um exemplo de função social. Diz assim, prova CESP 2013. A Constituição Federal garante o direito à propriedade. Contudo, a utilização e o desfrute, ou o exercício do bem, deverá ocorrer de acordo com a conveniência social da utilização da coisa. Ou seja, o direito do dono deve ajustar-se aos interesses da sociedade. Tudo bem? Então, a propriedade não é minha exclusiva. Eu tenho que atender à coletividade. Olha o que diz o julgado aí do Marco Aurélio. Mandar segurança. O direito de propriedade não se revela absoluto. Está relativizado pela Carta da República. Deixa eu usar esse exemplo da propriedade lá nas características dos direitos fundamentais, na sua relatividade. Eu falei que os direitos podem ser restringidos. Eu posso restringir os direitos fundamentais. E aqui é um belo exemplo. Por quê? Ao mesmo tempo que o legislador ele define a propriedade, que eu tenho direito à propriedade, ele traz uma limitação à liberdade, que a gente chama de liberdade com formação do legislador. Como eu posso restringir liberdade com formação do legislador? Ele diz que eu tenho a propriedade, mas ele delimita. Ele diz que eu tenho que atender uma função social e ele diz quando eu vou atender a função social, seja a propriedade urbana, seja a propriedade rural. Eu não coloquei aqui, deixa eu ver, não, eu não coloquei, né? Então vamos lá, olha só, propriedade urbana, ele vai dizer, quando é que eu atendo?
respeitadas, né, quando eu respeitar, a propriedade respeitar o plano diretor municipal. Plano diretor municipal, tá? E função social, propriedade rural, aproveitamento adequado, regular, não tem trabalho escravo, tem várias condições, exploração da propriedade, beleza? Então nós temos várias situações. O próprio legislador ele vai definir também o alcance da função social, beleza? Deixa eu voltar aqui, acho que eu deixei, passou batido, não. Função social, relativo. Aí nós temos limitações, né, ao direito de propriedade. Primeiro, a expropriação. O que é expropriar? É retirar compulsoriamente a propriedade. Quando eu falo retirar, expropriar compulsoriamente a propriedade, é que compulsoriedade está no sentido de que independe da vontade do expropriado, do proprietário. Então nós temos aqui a primeira, desapropriação, que é um procedimento, né? Há um procedimento previsto em lei que vai dizer, mas nós temos aqui a Constituição, já que em provas, é o fato gerador. São 3 fatos geradores. Eu posso só por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Só essas 3 modalidades há a possibilidade de desapropriação, tá bom? Aí nós temos aqui, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Eu botei em negrito, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Por que eu coloquei isso? Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Quando você faz a leitura dos 2 dispositivos que tratam justamente dessas ressalvas, ele vai falar que o pagamento não é em dinheiro. Então guardem isso. Nem sempre a indenização vai ser em dinheiro, moeda corrente. Aqui no CESP, moeda corrente. Eu posso ter pagamento em título de dívida, tá? Título de dívida. Tua prova não vai perguntar o que é título de dívida pública ou agrária, tá? Você só precisa saber que nem sempre vai ser moeda corrente. Agora, é antes, é prévia, até porque eu preciso da grana, quem sofreu a desapropriação, para ir para uma outra propriedade, e tem que ser justa é o valor de mercado, beleza? Então gravem isso bem aí. Aí nós temos a expropriação confiscatória, que é o confisco, né, no intuito de que uma punição pela prática de um ilícito. Se é uma punição pela prática de um ilícito, aquela propriedade que eu perdi, que foi expropriada, quando tiver o leilão, asta pública, eu não vou ter direito à indenização, porque é resultante de um ato ilícito. Eu vou receber uma punição por esse ato. Então tá aqui, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação, restrição da liberdade, perda de bens. Então, vou imaginar que eu tenho uma propriedade fruto de um tráfico de drogas, praticado por mim, tráfico de drogas. Então, essa propriedade é um ilícito, né? Então, posso perder essa propriedade e eu não vou ter direito a indenização nenhuma. Então, o que diferencia expropriação confiscatória de desapropriação? O caráter punitivo e sem direito à indenização. Porque na desapropriação, quando é pagamento em dinheiro, eu posso estar atendendo a função social, mesmo assim sofrer, não estou praticando nenhum ilícito, então vou ser indenizado. Agora, na desapropriação, quando eu não atendo a uma função social, eu vou receber indenização, mas não vai ser em dinheiro. Assim, moeda vai ser em título de dívida pública ou agrária, dependendo da espécie da propriedade, urbana ou rural, respectivamente. E nós temos 243 que fala: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração do trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária. Olha aí, expropriação, tá? Sem qualquer indenização ao proprietário. Então nós temos aqui exemplo de expropriação confiscatória. Aí nós temos outro aspecto, já estou extrapolando aqui o nosso horário, mas vou finalizar logo isso aqui. No próximo bloco, só exercício, beleza? Requisição administrativa. Então pense o seguinte, eu gosto de utilizar esse exemplo: você comprou o concurso público, você comprou não, né, gente? Não pode comprar o concurso público. Você adquiriu um veículo e você foi curtir aqui em São Luís, na litorânea, né? Na litorânea, vai curtir na litorânea.
Agora você pode curtir lá no Quatrack, viu? Se você quiser lá no Quatrack, tá tudo asfaltado agora as suas, tá bom? Você vai curtir na litorânea, chegou na litorânea, colocou o carro lá, conseguiu vaga, né, na litorânea, colocou perseguição policial, os 4 pneus da Dust estouraram. Ele observou o que? O seu carro. A autoridade pública competente pode usar o seu veículo para dar continuidade à perseguição, porque tem um iminente perigo público. Pode acontecer novos homicídios, né? Pode acontecer novos crimes, novas infrações penais. Então tá aí, ó, um caso de iminente perigo público, tão grave isso. Qual o fato gerador na requisição administrativa? Qual o campo de incidência? Iminente perigo público. A autoridade poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização. Ó, vai ter indenização posterior, não é prévia, diferente da desapropriação, e condicionante, né? Condicionada ao dano. Se não tiver dano, papai não tem direito à indenização. Então, diferença de desapropriação e requisição administrativa. Na desapropriação, a expropriação é definitiva com indenização, e já na requisição administrativa, a expropriação não é definitiva, ela é temporária, né? É só aquele momento temporário, depois você vai receber de volta, né? Não sei se nas mesmas condições, né? Se não for nas mesmas condições, você tem direito à indenização, que é posterior. Já na desapropriação, ela é prévia. Então nós temos aqui direito também de herança, que é fruto da propriedade, né? O cara morreu, mas pode ser estendida a herança. A herança tem a ver com direito de propriedade. Então nós temos o direito de herança. E dentro de direito de herança, queria colocar aí, eu coloquei esse dispositivo que cai bastante na prova da FCC, que é a sucessão de bens de estrangeiros. Tá bom? Caiu no concurso TJ, cargo de oficial de justiça também, esse dispositivo aí. Então vamos imaginar que eu sou estrangeiro, tenho bens situados no Brasil, família, tenho esposa, tenho filhos e morri. Me torno de cujus agora, né? Eu mudo de nome, de cujus. Perfeito. Qual é a legislação que vai ser aplicada? Tá? Do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou da lei lá pessoal do de cujus? Sou alemão, lá da Alemanha, a lei? Aí depende da lei mais favorável. O que diz aí? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujo, tá bom? Então a gente vai parar por aqui. Aí tem mais um que eu não coloquei, né? A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, tá bom? Desde que utilizada em benefício da família, não pode sofrer penhora, tá? A impenhorabilidade vai estar no nosso material PDF, tá bom? Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Então a prova não vai questionar o que é pequena propriedade rural. Isso é uma lei específica que vai trabalhar. Perfeito? Já passamos, extrapolamos aqui o nosso tempo. Então no próximo bloco, exercícios de direitos fundamentais em espécie até aqui tratado, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Então forte abraço e até lá.